Muito bem, pessoal. Bem-vindo ao nosso curso, às nossas primeiras aulas de raciocínio lógico, matemática para concurso público, certo? Nada melhor do que começar o conteúdo de matemática por conjuntos numéricos. Meu nome é Daniel Atila, sou de matemática. Meu nome e minhas redes estão aí na tela. Caso você queira me seguir, compartilhar a aula, caso te agrade. Enfim, é uma empreitada nova que eu estou seguindo na vida. Eu estou fazendo, né, na vida minha agora. Estou iniciando a carreira de professor online para concursos públicos. Bom, lembrando que é uma aula sem edição, viu, gente? Eu estou gravando aqui no rumo mesmo, sem edição. Por que começar por conjuntos numéricos? Por quê? Vamos pensar um pouquinho lá em português. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos em português são as vogais, certo? Aí, o que é aí? Só relembrando, as vogais é a, I, O, U, certo? Isso aqui, gente, é a intuição. Nós, quando criança, uma das primeiras coisas que os pais nos ensinam que são as vogais. A contar, um, dois, três, quatro, cinco e tal, né? Mas vamos voltar ao português aqui. Por que é importante, no primeiro momento, a gente aprender as vogais? Só a partir das vogais, nós já conseguimos formar, juntando algumas vogais, já conseguimos formar pequenas palavras. Ao, oi, eu, ou seja, com a introdução de pequenas letras, que são as vogais, já produzimos sons e começamos a combinar letra com letra para produzir vogais e pequenas palavras. E eu poderia ampliar para as consoantes, certo? Aí, a partir do momento que eu acrescento consoantes, crio novas sílabas a partir da combinação de sílabas, palavras. Perfeito. Em matemática, a gente pode fazer mais ou menos a mesma coisa, gente. Primeiro, a gente vai se. Eu vou apresentar para vocês o objeto principal da matemática, que são os números. Os números, eles têm vários tipos de números. E depois que eu apresentar esse rol de números, eu vou apresentar para vocês como eles podem cair na sua prova, na sua questão. Bom, primeira coisinha. Quem são os conjuntos numéricos? Deixa eu pegar outro pincel aqui. Olha só. Existem 5 conjuntos numéricos. A gente chama ele de N, de Z, conjunto Q, depois o conjunto I, que eu gosto de colocar ele de R, depende do autor, viu? Dependendo do autor vai ser o I, e dependendo do livro, da apostila, IR. Eu gosto de deixar IR, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E o conjunto dos números, R. A primeira coisa, gente, é a gente entender que os conjuntos numéricos, cada conjunto numérico tem um símbolo. E o segundo momento é a gente identificar o nome de cada um dos conjuntos numéricos. Vamos por etapa. E daqui a pouquinho já vou te dar o primeiro macete para a gente memorizar essa ordem aqui. Essa ordem que eu apresento aqui para vocês. Vamos lembrar lá da quinta série. Lá na quinta série, vamos começar assim, pelas letras que coincidem com os números, certo? O nome dos conjuntos. Lá na antiga quinta série, nós estudamos o número N, conjunto dos números naturais. Então, N se trata dos conjuntos naturais. Perfeito. Olha só, esse R aqui, que normalmente que a gente estuda no último ano do fundamental, antiga oitava série, hoje é o nono ano. O R é o conjunto dos números reais. Beleza. IR. Por que eu gosto de usar o termo IR? Porque são os irracionais. Olha só, com a primeira letra eu tenho 5 conjuntos. Com a primeira letra de 3 conjuntos já coincide com as primeiras letras dos respectivos conjuntos. Aí falta 2 aí para a gente finalizar o papo aqui, o papo inicial, quero dizer, né? Se eu tenho o conjunto irracional, significa que eu vou ter o racional, conjunto dos números racionais. E é o vizinho aqui, ou seja, o conjunto que são os racionais.
E para finalizar, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros, infelizmente, vai ser baseado, no primeiro momento, no esforço mental de vocês memorizar. Se servir de processo mnemônico, só que vai depender de cada um, né? Aqui tem um N que pode te lembrar um Z, Z de inteiro, enfim, é coisa mnemônica. Alguns aceitam isso com facilidade ou não, né? Vai depender dos seus métodos de estudo, de memorização e tal. Agora que eu já vou dar a primeira dica aqui para vocês memorizar essa ordem, N, Z, Q, I, R. Essa ordem, vocês vão ver daqui a pouquinho, é fundamental memorizar necessariamente essa ordem. Aí o que é que eu fiz? Aí as vozes de minha cabeça, aqui é a letra N, certo? Aí eu fui e bolei uma frase. Nem. O nem começa com N, ou seja, Z. Zeus. Z de Zeus. Mas o que tem a ver Zeus com isso aqui? Q de quer. Nem Zeus quer e reinar. Se vocês lembrar da mitologia grega, Zeus é o deus dos deuses, certo? E o que o rei dos deuses faz? O rei faz ele costuma reinar, certo? Nem Zeus quer ir reinar. N de N, Z de Z, ou seja, a primeira letra de cada palavra é a primeira letra do respectivo conjunto numérico. E essa ordem, isso aqui para facilitar a ordem, certo? Para a gente memorizar N, Z, Q e R. Essa frase que eu bolei aí. Mas você também pode bolar a sua, viu? E se você bolar uma mais interessante e criativa, me passa no comentário aí, por favor. Enfim, aí apresentado o símbolo, o nome e um pequeno macete para a gente memorizar essa ordem. Perfeito? Eu vou dar uma pausa aqui.